Meu nome é Edna dos Santos Duisenberg. Eu estou falando de Genebra, na Suíça, porque durante 30 anos eu trabalhei na ONU, na Organização das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento, UNCTAD. E atualmente eu estou muito feliz porque eu me aposentei da ONU e divido meu tempo entre o Brasil e Genebra. E no Brasil, esse ano, eu sou cofundadora da Organização Mundial da Criatividade, que é uma organização privada e que está criando todo um movimento no sentido de convidar a comunidade criativa num processo de transformação positiva do Brasil. Então, nós tivemos vários eventos sobre criatividade no Brasil, mas aqui, hoje, eu também quero falar de como a cultura e a criatividade são importantes e que realmente podem se aliar para unir o Brasil e a África. E eu fiquei muito contente com o convite para participar dessa conferência, porque eu achei o tema da maior importância: escutar para reconciliar. Eu acho que a gente vive num mundo em que se fala muito, mas que se escuta pouco. Um mundo em que a gente recebe muita informação, mas assimila muito pouco da informação que realmente pode ser positiva e pode nos ajudar a criar um mundo melhor. Então, nesse tema, nos vários temas que abordam a conferência, eu escolhi a questão da inovação, a criatividade e a cultura. Então, essa apresentação eu dividi em 5 partes. Primeiro, falando um pouco das nossas raízes, a identidade, inclusive a realidade afro-brasileira. Depois, falando da economia criativa, que, na verdade, é a interface entre a cultura, que promove criatividade e inovação. Falei de um grande projeto chamado África Criativa, que eu tive o prazer de lançar na África em 2008, e que o objetivo era justamente facilitar a criação de empregos, inclusão e desenvolvimento, que são também temas dessa conferência. Falo sobre Moçambique e os projetos de economia criativa e a importância da gente capacitar e formar mentes criativas para o futuro. Então, pensando na questão das raízes, identidade afro-brasileira, é claro que quando a gente pensa em raízes, a gente vê essa relação entre civilização, história e sociedade. E a África tem um papel muito importante na formação étnico-cultural do Brasil. E, refraseando um pouco nosso grande escritor Gilberto Freire, ele dizia que todo brasileiro traz na alma, quando não no corpo, a sombra do indígena e principalmente do negro. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós não podemos mudar a história, mas nós realmente somos capazes de construir um futuro melhor. E, para isso, eu acho que escutar e reconciliar é uma questão que tem que estar na nossa agenda, porque o povo brasileiro, eu disse aqui, eu considero que o povo brasileiro tem a marca do africano, seja na alegria, na fala, no canto, nas expressões de vida. Então, eu acho que a gente tem muitos pontos em comum da nossa cultura e que nós podemos usar isso
de uma forma positiva para transformar o futuro. Então, falando um pouquinho do Brasil, o Brasil hoje, quando a gente pensa na sua cultura e na sua gente, é o 5º país do mundo em tamanho. Temos mais de 215 milhões de habitantes. É uma nação multicultural, etnicamente diversa, mas o que é muito importante, nós todos falamos português. E isso é um ponto primordial para ajudar na integração desse povo. Porque, só para dar um pequeno exemplo a vocês, eu moro na Suíça, que é um país pequenininho, onde existem 4 idiomas. Então, uma música que é feita na Suíça alemã não se escuta na Suíça francesa. Então, vocês imaginem como é importante para um país com a dimensão continental, como é o Brasil, o fato de nós falarmos português. Então, nós temos uma cultura fortemente influenciada por tradições e culturas, tanto dos povos originários quanto dos europeus e dos africanos, seja influência na música, na dança, na culinária. E é por isso que eu vejo iniciativas como essa conferência, em que a gente está falando, podem realmente ajudar a cooperação e parcerias em diversos domínios, porque somos países lusófonos, todos falamos português. Então, eu acho que essa cooperação entre Brasil e Moçambique é uma oportunidade única que nós devemos aproveitar e tentar encontrar projetos e maneiras de trabalhar e de se ajudar mutuamente. E o que é a África de hoje? Evidentemente, a África continua vulnerável aos conflitos, à instabilidade política e econômica, aos desastres naturais e climáticos. Mas o importante é que a África está crescendo, né? Tanto em termos da agricultura, como nos serviços, e as indústrias criativas são setores que mais empregam atualmente, se nós considerarmos os 54 países do continente. E, recentemente, a economia criativa tem crescido por volta de 5% atualmente no continente africano. É claro que nós sabemos que o desemprego é o maior problema, que chega a quase 50% em alguns países. Temos praticamente 80% da força de trabalho africana trabalhando na informalidade, o que também temos informalidade no Brasil. Mas a boa notícia é que hoje está havendo um investimento maior no que nós chamamos de desenvolvimento humano, principalmente na educação secundária e treinamento em empreendedorismo. Então, nós acreditamos que a economia criativa é uma oportunidade muito importante, é uma oportunidade para criar oportunidades de trabalho para milhões de jovens africanos que buscam trabalhos em setores atrativos hoje em dia da economia. Então, quando nós falamos de economia criativa, estamos vinculando a cultura, a criatividade e a inovação. E aqui nós estamos falando, aqui é um exemplo típico do artesanato de Moçambique. Nós vemos a importância das danças, das culturas tradicionais, e vemos também que o continente africano está despertando cada vez mais na área da música. Então, esses são alguns setores que nós consideramos importantes
e que estão realmente em expansão. E se nós voltarmos para um quadro mais geral, em que falamos que o século XXI é a era do conhecimento, né? Nós, no século passado, passamos pela era industrial, com a globalização dos mercados. No final do século passado, passamos para a era digital, com a sociedade da informação, em que a base era a informação. E hoje nós estamos na chamada era do conhecimento, em que a criatividade e a economia criativa têm um papel cada vez maior na sociedade atual. Então, durante a globalização, nós falávamos dos mercados, dos serviços e do comércio internacional. Depois, com o avanço da conectividade, a multimídia e das redes sociais, através da internet, o comércio eletrônico, e temos novos modelos de negócio hoje em dia. Então, e tudo isso está modificando o nosso estilo de vida, os nossos padrões de consumo, e estamos vivendo em um mundo em que é muito importante a chamada economia colaborativa, ou seja, focada nos chamados recursos intangíveis. Então, é importante esse vínculo entre conhecimento, criatividade, inovação e diversidade cultural. E foi nesse contexto que, há 20 anos, nós começamos a discutir a importância e querer entender melhor essa interface entre a economia, a cultura e a tecnologia. E, no caso, a economia criativa também interage com aspectos sociais e ambientais. E foi nesse contexto que a ONU lançou, e eu tive o prazer de ter sido nomeada chefe do programa de economia criativa, que foi o primeiro programa criado no mundo tratando desse tema, e nós lançamos os primeiros relatórios da ONU sobre economia criativa, em que define o marco conceitual, institucional e político em que a economia criativa passa a ser usada como uma estratégia de desenvolvimento. E hoje em dia se tornou um setor prioritário em estratégias nacionais de vários países em todo o mundo. E quando nós falamos de economia criativa, nós estamos falando de um conjunto de atividades econômicas baseadas em saberes, ou seja, os saberes tradicionais, nosso conhecimento, que é fruto da educação, e a criatividade. E realmente é um dos campos mais dinâmicos da economia e do comércio internacional, porque gera crescimento, empregos, divisas, inclusão social, diversidade cultural e um desenvolvimento muito mais humano. E eu acho que esse é um dos temas que também nós estamos abordando na conferência. E o que nós chamamos as indústrias criativas, na verdade, é um conceito vinculado à dinâmica de criar, ou seja, transformar ideias em bens ou serviços. Então, é o ciclo que engloba a criação, produção e distribuição de bens e serviços dotados de conteúdo criativo, valor cultural e comercial. Então, isso é o que nós chamamos da economia criativa. E por que nós achamos que ela tem uma dimensão de política de desenvolvimento? É porque é um setor transversal. Porque quando nós falamos de economia criativa, é muito mais do que uma política cultural. É uma política de governo,
é uma estratégia para acelerar o desenvolvimento. Por quê? Porque ela precisa de políticas concertadas no âmbito da cultura, da educação, do comércio, da tecnologia, do turismo. E é por isso que ela tem essa dimensão que nós chamamos multidimensional, porque ela tem um impacto político, econômico, cultural, social e tecnológico. Tem a questão da pluralidade da economia criativa, porque quando nós pensamos em cultura e criatividade, nós estamos olhando o patrimônio, a herança histórica, a diversidade cultural e também as questões antropológicas, estéticas, enfim. E pensamos em economia criativa como sendo um setor atemporal, porque nós utilizamos o conhecimento e os saberes do passado, mas é muito importante utilizar as tecnologias e os recursos disponíveis atualmente no nosso presente, mas tendo sempre uma visão estratégica do futuro, pensando não só no hoje, mas também no amanhã. E quando nós falamos de economia criativa, ela é inclusiva. Por quê? Porque nós não estamos somente nos relacionando com o governo, com políticas governamentais, mas ela inclui tanto o setor público quanto o setor privado, quanto os negócios, como a filantropia, como as organizações não governamentais. Enfim, ela inclui a sociedade civil como um todo. Então, realmente, ela é inclusiva. E, finalmente, nós consideramos ela onipresente, porque, na verdade, ela está presente em todos os momentos da nossa vida, seja na educação, no trabalho, no lazer ou no entretenimento. Então, essa é o que nós definimos na ONU. Tive o prazer de me dedicar muito a esse projeto e nessa questão da conceitualização da economia criativa como uma estratégia de desenvolvimento. E aqui é importante nós lembrarmos da agenda da ONU para o desenvolvimento sustentável, que essa agenda realmente ela definiu objetivos que todos os países, em princípio, deveriam tentar alcançar até 2030. Só que nós já estamos em 2024. Então, na verdade, nós temos praticamente 5 anos pela frente para tentar fazer o máximo para atingir os objetivos. Então, vários países estão se comprometendo de formas distintas, mas o que nós consideramos é que a cultura e a economia criativa, elas precisam ser usadas também para combater a pobreza, gerar trabalho digno, gerar renda, melhorar os níveis de educação e desigualdades, promover o talento de jovens, principalmente de jovens e mulheres, criar oportunidades de negócios e parcerias e, enfim, contribuir para o desenvolvimento inclusivo e sustentável. Portanto, quando nós falamos de cultura e economia criativa, nós também estamos ajudando os países a identificarem formas para avançarem nos objetivos de desenvolvimento sustentável. E aqui eu achei importante também a gente lembrar qual é a agenda da África atualmente. E é muito importante porque na Organização dos Estados Americanos de 2015, eles definiram a Agenda 2063 como a África que queremos.
Ou seja, aí o grande ponto foi unidos pela diversidade e conscientes da nossa história. Então, ao definir as aspirações dessa agenda de 2063, o povo africano e sua diáspora foi capaz de vencer. Então, isso é o que diz essa agenda. O povo africano e sua diáspora foi capaz de vencer a escravidão, o colonialismo e o apartheid. Então, essa agenda 2063, ela se inspira no panafricanismo e pretende fazer o século XXI o século da África, onde as artes e as indústrias criativas africanas muito podem contribuir para o bem-estar e prosperidade dos africanos e de sua diáspora. Isso é a aspiração número 5 dessa agenda. Então, é muito importante a transformação e a nova visão dessa África. A ideia é a gente mover para uma África diferente, melhor, e que haja essa renascença da África. Então, eu aqui agora volto um pouco, porque em 2008 eu tive o prazer de lançar, em nome da ONU, da UNCTAD, um projeto muito importante que se chamava África Criativa, que promove desenvolvimento através da criatividade. E nós lançamos esse projeto em Accra, em Gana, e que o objetivo é promover o desenvolvimento através de cultura e criatividade. E, na ocasião, nós tivemos a participação de 21 ministros da cultura de diversos países africanos. E organizamos debates visando fortalecer a capacidade criativa e nesse debate nós criamos oficinas, mesas redondas, uma focando na questão das parcerias e iniciativas para reforçar a economia criativa, através de negócios, investimentos, cooperação técnica, capacitação e parcerias. E um outro diálogo que foi mais voltado para um setor específico que é muito importante na África, que é a moda. E como as comunidades se integram nessas atividades criativas e a questão dos objetivos da ONU. Então, quais seriam as oportunidades e obstáculos para as comunidades mais vulneráveis e como a gente, através das indústrias criativas, a gente pode também lidar com questões relacionadas à pobreza. Então, nós organizamos eventos culturais que focaram nas artes visuais, com exposições de artesanato e arte contemporânea, baseada em cooperação com a Bienal de Artes de Dakar. Fizemos desfiles de moda com criações de 5 designers africanos, incluindo designers de Moçambique. Fizemos um festival de filmes em colaboração com o FESPACO de Mali e com a Nigéria, os filmes de Nollywood, e festivais de concertos de música, danças com cantores, músicos e diversos grupos tradicionais da África. E esse aqui é o documento oficial do lançamento desse projeto, e eu fiquei muito feliz porque esse projeto ele deu resultados bastante concretos em diversos países da África e, inclusive, em Moçambique. Então, aqui foram um dos diálogos e uma das oficinas que nós organizamos em Gana,
Aqui sou eu com a secretária-geral da União Africana na época. Era uma mulher muito comprometida com essas questões também vinculadas à cultura e à criatividade. E aqui nós mencionamos, né, inclusive nos relatórios da ONU, vários casos de sucessos da economia criativa na África. Evidentemente, começando com a indústria de cinemas na Nigéria, a chamada Nollywood, que atualmente é o segundo produtor mundial de filmes. Ou seja, hoje em dia, a Nigéria produz mais filmes do que Hollywood. Ela só está abaixo da Índia, mas produz atualmente cerca de 2.500 filmes e vídeos por ano. Falamos da importância da Bienal de Arte Contemporânea Africana do Senegal, falamos de vários movimentos de música pop em vários países da África, falamos da caravana da moda, da importância de se pensar numa moda mais ecoética e etno também, e usando fibras naturais. Falamos da cultura do spa e a questão do conhecimento tradicional, da culinária, ecologia, enfim, todos esses temas que fazem parte do nosso cotidiano. E o que aconteceu? O que aconteceu é que, a partir desse projeto, foram criadas várias medidas de apoio e ações concretas, tanto a nível governamental, como a nível das organizações internacionais, como ações espontâneas baseadas na sociedade civil local. Então, por exemplo, a partir daí, as indústrias culturais e criativas passaram a receber muito mais atenção por parte dos governos e começaram a ser incorporadas nos planos nacionais de desenvolvimento. Inclusive, na época, existiam as estratégias para redução de pobreza do Banco Mundial, que estava em implementação em vários países da África. Os países africanos começaram a receber fundos, né, para reforçar suas indústrias criativas, através de projetos de cooperação, seja da ONU, da União Europeia, do PNUD, enfim, de várias agências internacionais. E vários países se beneficiaram, inclusive Moçambique. Então, o que acontece é que, por exemplo, em Gana, vários artistas criaram uma fundação de indústrias criativas. Na Nigéria foi criado o capítulo da África Criativa, e muitos ministros de cultura da União Africana passaram a incluir as indústrias criativas na agenda de desenvolvimento econômico do continente. E nessa foto aqui, eu estou tendo o prazer de dar as boas-vindas ao presidente da República de Moçambique, por ocasião da visita que ele fez à ONU, e por ocasião da inauguração de uma exposição de arte Maconde. E isso aconteceu na ONU, aqui em Genebra, em junho de 2009. Então, vocês veem que a gente está falando nesse tema da importância da cultura e da criatividade já há algum tempo, e estávamos interagindo através da ONU bastante com Moçambique. Então, o que aconteceu? Nós lançamos um projeto que se chamava Fortalecendo as Indústrias Criativas para o Desenvolvimento, através do emprego e do comércio. Então, esse foi um projeto em que eu lancei o relatório em 2011, e foi um projeto envolvendo não só a UNCTAD, mas também a Unesco e a Organização Mundial do Trabalho. Nós estávamos vendo o impacto a nível de emprego e trabalho.
Então, eu tive a oportunidade, na verdade, eu fui nomeada para liderar esse projeto, e então eu criei toda uma metodologia e lancei um estudo para 2 países africanos, Moçambique e Zâmbia, e também um país no Caribe. E na realização desse estudo, eu indiquei algumas possibilidades de cooperação entre Brasil e Moçambique, principalmente na área do cinema, na época, que eu não sei se ainda continua, mas na época existia o Festival de Documentários Docinema, em que a gente, através de um acordo de cooperação da CPLP dos audiovisuais, nós podíamos fazer uma cooperação maior. Eu pensei no artesanato, porque na época tinha um mercado cultural de Maputo, que eu visitei e achei que tinha muitos produtos interessantes do artesanato local. A moda, porque existia a Semana da Moda de Moçambique. E eu tive em contato na época com o Instituto Superior de Artes e Cultura de Moçambique. Então, esse aqui foi o estudo que eu lancei em 2011, e eu devo dizer para aqueles que estiverem interessados nesse estudo, esse estudo, na verdade, ele é bilíngue. Uma parte está em inglês e a segunda parte, se a gente virar o relatório de cabeça para baixo, ele está em português. Só que eu coloquei aqui o link em que ele está na UNCTAD, mas no link da UNCTAD eu só encontrei a parte dele que está em inglês. Mas eu acredito que esse estudo esteja em bibliotecas de Moçambique, esteja talvez no Ministério da Cultura, enfim. É um estudo que foi muito importante, porque foi um dos primeiros estudos que nós fizemos, tentando identificar quais eram os problemas em cada um dos setores e quais seriam as medidas pontuais que deveriam ser adotadas para fortalecer cada um desses setores. Então, foi muito importante. Aqui, nessa foto, eu estou lançando esse estudo, porque nós fizemos um lançamento para os governos, e depois nós fizemos também mesas redondas, oficinas, fizemos seminários. Aqui são funcionários dos diversos ministérios de Moçambique, não só da cultura, mas educação, tecnologia, o Ministério do Trabalho, na época tinha o Ministério da Juventude, enfim, foi muito importante a gente ter essa conversa direta com os formadores de políticas. Então, isso foi em 2011 que nós, na verdade, comecei o estudo em 2010, nós lançamos o estudo em 2011, e agora, essa semana, quando eu estava preparando essa conferência, eu fiquei muito contente de ver que foi anunciado em abril desse ano. A União Europeia anunciou um fundo de 5 milhões de euros, ou seja, 336 milhões de meticais, para fortalecer a economia criativa de Moçambique. Então, eu fiquei muito contente de ver que foi a partir desse estudo que a gente pôde alavancar uma série de medidas e que eu espero que o país se beneficie desse novo projeto que vai trabalhar diretamente com os artistas e com os profissionais criativos para realmente ajudarem na formação, na questão do empreendedorismo, na questão da utilização do direito de propriedade intelectual, enfim. Então, eu fiquei muito orgulhosa de ver que esse estudo gerou frutos e está gerando frutos
que estão dando resultados reais atualmente. E um dos pontos importantes, eu acho, para a gente trazer, inclusive no contexto desse diálogo, em que a gente precisa escutar, precisa reconciliar, a gente precisa também criar mentes criativas, porque é através da educação que a gente vai transformar o futuro. E aqui também é uma foto que eu estou em Moçambique, que nós conversamos muito com o Ministério da Educação, as escolas secundárias, né, para incluir a importância das artes, a importância da gente valorizar o trabalho criativo dos jovens, dos adolescentes que gostam de música, gostam de grafite, gostam de vários setores da economia criativa. Então, isso são respostas. Quais seriam as respostas criativas para estimular a economia? Então, eu acredito que a economia criativa, como ela funciona através das ideias, do conhecimento, das habilidades que nós precisamos desenvolver e, principalmente, da capacidade de aproveitar as oportunidades. Mas a gente aqui hoje, o conceito evoluiu e ele não só está vinculado às artes e à cultura, mas o que nós queremos é realmente promover a criatividade em todas as áreas, seja na saúde, seja nos negócios, na ciência, na educação, na sustentabilidade. Então, eu vejo a criatividade muito importante hoje na busca de soluções para os nossos problemas do cotidiano. Então, a gente precisa estimular essa criatividade. E os produtos criativos, eles fazem parte do nosso dia a dia, porque todos os dias, em todas as partes do mundo, nós consumimos bens e serviços criativos através da música, dos programas de TV, dos vídeos, da moda, da literatura, da culinária, artesanato, festas populares. Então, nós estamos falando de um setor enorme e que tem um peso muito importante, mas que durante anos ele foi meio... os governos não perceberam a importância desse setor como um setor econômico. Então, quando a gente fala de economia criativa, não é só a cultura, é a cultura, a criatividade como atividades econômicas que impulsionam o desenvolvimento. Então, quando nós pensamos como nós podemos estimular a criatividade e a inovação, a matéria-prima da economia criativa é o que nós chamamos de capital intelectual, ou seja, as pessoas. Então, educação e aprendizado contínuo é a alma da criatividade e da inovação. Então, na sociedade baseada no conhecimento, os jovens devem ser capazes de pensar, de criar e agir. Então, para isso, é importante também ter uma capacidade empreendedora. Então, a nova geração ela é atraída por atividades criativas não convencionais, ou seja, videogames, publicidade, serviços digitais. E essas atividades criativas, elas proporcionam mais satisfação, mais autonomia, diversidade e flexibilidade também. Então, nós acreditamos que a criatividade é essencial para a vida profissional da nossa época e para preparar a nossa juventude. Então, importante essa discussão sobre o investimento em educação e cultura, porque nós estamos falando de investir no capital humano, estamos falando de um modelo educacional que precisa ser de reformas, nós precisamos de novas práticas de ensinar, de aprender, né? De ouvir, né? De estar atento ao que está acontecendo, principalmente hoje em dia com a inteligência artificial,
Então, a gente tem que acompanhar tudo isso. Então, é muito importante a gente se atualizar, estar aberto para aprender a cada dia. Então, nós precisamos realmente incentivar essa educação criativa desde o jardim da infância até a pós-graduação. E nós achamos que na África, como no Brasil, também se deveria dar muito mais importância à educação a nível médio, aos cursos técnicos. E eu acho que a economia criativa, ela proporciona muitas oportunidades em áreas que os jovens gostam muito. Porque, por exemplo, se a gente pensar em teatro, em cinema, tem todas essas profissões vinculadas à iluminação, ao vestuário, à cenografia, enfim, é um apanhado de profissões que realmente são de grande interesse dos jovens. E nós precisamos despertar esse talento e formar os criativos de amanhã. Então, eu acho que a força da nova geração é justamente sua capacidade de pensar, de criar, de inovar e de agir, né? Então, as funções criativas, elas requerem habilidades específicas, então é muito importante a colaboração, a cocriação, a questão das redes sociais e as parcerias que são cada vez mais usadas, ter atitudes proativas, né? Então, e aqui a gente precisa dessa educação criativa, mas é muito importante também treinar os educadores, né? Porque eu acho que os educadores eles precisam se reciclar para serem capazes de modernizar a aprendizagem. Então, é todo um processo. E é muito importante a gente conciliar a criatividade com artes, com os saberes tradicionais, com a nossa cultura, e realmente ver como tudo isso interage com a tecnologia, com a ciência e com os negócios. Então, essas são as ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu acho que, através da educação e do desenvolvimento, é também um passo muito importante na discussão sobre a desigualdade, sobre a inclusão e, principalmente, na busca da paz. Então, nesse sentido, eu também tenho o prazer de compartilhar um vídeo que fala sobre a questão da inclusão e da diversidade.